Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro! Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no Delineando de hoje vamos falar sobre verdade. Mas sem mais delongas... Tananana, tananana, tan, tan, tananana, tananana, tan, tan. Olá, pessoas! Bom, o assunto de hoje é um assunto extremamente complexo e muito importante e que eu sou extremamente apaixonada desde que eu me reencantei pela filosofia da ciência. E esse assunto, na verdade, ele pertence muito mais à esfera da filosofia mesmo, o campo de estudo que busca compreender a verdade. Ele está muito mais direcionado à filosofia propriamente dita do que à filosofia da ciência. Mas, obviamente, como os relacionamentos são hierárquicos no sentido de complementação também, então é óbvio que o que se é discutido sobre verdade na filosofia acaba refletindo sobre os conceitos de verdade que a gente usa na ciência, que acaba refletindo no ensino e educação sobre o que é verdade e na prática nossa como sociedade. Então, verdade é uma coisa que dá para falar muito sobre muita coisa de diversas maneiras, de diversas formas. E aqui eu quero trazer muito brevemente a verdade que eu sigo, vamos dizer assim, né? As definições de verdade que eu considero melhores, ou que eu tento carregar para a minha vida e também para a minha pesquisa. E logo, obviamente, que isso tudo aqui não é um reflexo de uma definição total, verdadeira e absoluta. Isso é uma das vertentes que existem sobre definições de verdades. Não é a melhor, não é a pior, ou talvez seja, não sei, mas é a que eu considero mais prática e utilizável para o meu cotidiano e para o meu dia a dia científico. Então, nesse contexto, eu gosto de seguir os princípios da verdade pragmatista. Eu já devo ter falado em outros vídeos, agora eu não lembro em quais, sobre o pragmatismo, sobre o Peirce, sobre essa vertente filosófica que surgiu nos Estados Unidos, e você tem duas grandes vertentes, vamos dizer assim, né? A gente tem uma vertente do William James, que é o pragmatismo, e a gente tem a vertente do Chandler Peirce, que é o pragmaticismo. Eles são iguais, mas são diferentes, são irmãos, mas não são. Então, esses nomes servem também para destacar essas distinções que existem entre eles. Mas antes de entrar neles, eu acho que é legal falar um pouquinho de talvez o conceito de verdade que a gente mais discute no ensino básico, aqui no Brasil, pelo menos, e o conceito que talvez a maioria das pessoas sigam, ou não, né? Na verdade, seriam dois. Então, basicamente, o primeiro conceito de verdade, ou melhor, né, a definição de verdade, seria aquele que verdade é aquilo que existe e que é incontestável a sua existência. Se eu digo que eu existo e que eu sou verdadeira, isso é incontestável, isso é irrefutável, isso se assimilaria muito a um fato. E aí aqui tem um vídeo para vocês verem o que é a definição de fato e entenderem como seria a verdade como um fato. Essa talvez seja a visão mais popular. Quando você diz para pessoas não acadêmicas, vamos dizer assim, sobre verdade, geralmente é nesse sentido que elas estão querendo se manifestar, como algo absoluto. Agora, quando a gente pensa na escola, e aí realmente o que a gente mais estuda na escola geralmente é os filósofos gregos, né? E aí Platão principalmente, a gente começa a pensar naquela ideia do mito da caverna, em que a verdade ela existe, ela de alguma forma pode ser alcançada, mas ela não é de fácil acesso e existe todo um exercício mental, filosófico que a gente precisa conduzir para se alcançar a verdade. E aí nasce aquela ciência que tem como objetivo encontrar as verdades, que é o tipo de ciência que a gente fez e algumas pessoas ainda fazem até os dias de hoje, que é essa visão de que a verdade ela existe e ela está desconhecida pelas nossas cognições, mas que a gente é capaz de, por meio principalmente do conhecimento científico e filosófico,
adquirir acesso a essa verdade que estava a nós escondida. Então, nesse contexto, a gente fez muita ciência buscando por essas verdades. Agora, o conceito pós-popperiano, né, que na verdade tanto o William James quanto o Chandler Peirce vieram antes do Popper, mas o Popper ele teve como um divulgador científico um impacto muito grande na nossa mentalidade também. E aí também existe então uma comunidade científica que segue a verdade popperiana, que já é o princípio da dissolução da verdade, que a gente começa a entender que a verdade ela talvez não exista quanto a um fato, ela não se manifeste como uma realidade e que ela seja algo apenas tangível ou desejável de modo abstrato, mas nunca de modo concreto. A gente nunca concretizaria uma verdade, a gente nunca realizaria, encontraria ou criaria uma verdade. A gente sempre vai encontrar formas, e é isso seguindo a vertente popperiana, a gente sempre vai encontrar formas de falsear, ou seja, a gente sempre vai encontrar formas de dizer que isso não é uma verdade, mas nunca a gente vai encontrar uma forma de confirmar isso como uma verdade, e portanto, então, a gente começa a dissolver essa visão de verdade como algo absoluto. E essa, então, seria essa visão popperiana da falseabilidade e tudo mais. E aí entra, então, o contexto do William James, do pragmatismo, que diria que a verdade... e aí, no contexto pragmatista, que eu particularmente gosto, eles trazem a verdade como algo subjetivo. Ela deixa de haver-se essa preocupação quanto à materialidade da verdade, quanto à existência da verdade, e ela passa a ser uma propriedade das coisas. E aí, eu acho que eu falo isso no vídeo do fato também, e do teste, se eu não estou enganada. Bom, de toda forma o teste vai aparecer aqui. Com relação a isso, a verdade, ela passa então a ser uma propriedade das coisas. Que coisas? Das nossas afirmações, dos nossos argumentos, dos nossos discursos. Então, um fato, ele não é verdadeiro ou falso, e isso eu já discuti com vocês. Mas as hipóteses que a gente gera em cima desse fato, que vai desde a descrição dele até as hipóteses para explicar ele, elas podem ser verdadeiras ou falsas dentro desse contexto. E aí, ser verdadeiro, num contexto pragmático geral, é você considerar aquilo, naquele momento do seu conhecimento prévio, como algo que acontece, como algo que é real, como algo que é factível, como algo que é a melhor explicação ou o melhor entendimento para aquele fato ou para aquela realidade que você está tentando compreender. Então, por isso que no pragmatismo a verdade ela é subjetiva, porque ela vai variar de pessoa para pessoa, que tem conhecimentos prévios diferentes, que tem percepções diferentes e que está lidando com realidades diferentes diante da sua própria subjetividade. Então, nesse contexto de subjetividade, a verdade ela perde essa propriedade de realidade e ela passa a ser uma propriedade das nossas afirmações, dos nossos conhecimentos. E aí, nesse contexto, o William James, no pragmatismo, ele diz que a verdade é qualquer coisa que a gente possa tentar entender, possa lidar, interagir com ela e pode ter sido verificada por alguém. Acaba tendo alguma similaridade com essa ideia da falseabilidade popperiana, só que num grau abaixo, eu diria. Porque na falseabilidade popperiana envolve toda uma questão de métodos científicos e tudo mais, em que a gente vai buscar formas bem estruturadas de encontrar coisas que nos digam que aquilo não é verdade. Já no conceito do William James, no pragmatismo, a verdade ela basta, por exemplo, será que eu estou aqui agora falando com vocês? Então a minha existência como indivíduo vai lá e verifica que sim, eu considero que eu estou aqui falando com vocês. Então isso, nesse contexto subjetivo, é uma verdade para mim. E aí você que está me ouvindo
pode aceitar essa verdade ou pode você mesmo buscar formas de ver se essa propriedade de conhecimento, né, se essa hipótese, se esse conhecimento que você está tentando assimilar é verdadeiro ou não. E aí você poderia tentar vir aqui e ver se eu estou falando mesmo com vocês e tudo mais, se eu não sou uma projeção 3D. E aí vai depender do tipo de formulação de hipótese, de descrição que a gente fez para fazer isso, né? Então a verdade nesse contexto, ela assume um caráter muito subjetivo, e essa subjetividade ela também tem um outro reflexo, que é nós somos incapazes de verificar todas as coisas que nós interagimos. Então, socialmente, a maioria das verdades que nós assumimos como verdades, ou seja, aquilo que a gente aceita como sendo o que vem de outras pessoas que verificaram essas coisas e não de nós mesmas. Então, por exemplo, eu não sei se esse celular é uma verdade, se a internet é uma verdade. Alguém um dia me disse que é e eu aceitei que era, por exemplo. Mas, por exemplo, os conceitos, as definições, melhor dizendo, de verdade, eu fui atrás e verifiquei para construir a minha própria verdade. Não sei se fica claro essa diferença para vocês e o impacto social que isso gera nesse contexto. Porque aí entra a importância das mídias, da comunicação, da divulgação científica, que vai criar ou auxiliar as pessoas a criarem suas próprias verdades. Então, nesse contexto geral, muito simplificadamente, a verdade ela precisa de alguma forma ser verificada, podendo ou não ser feita pela pessoa que está assumindo essa verdade. E aí entra o problema da fake news, porque a fake news ela por si só é uma mentira, mas a forma com que a pessoa acessa ela e talvez as percepções que ela tem da realidade e o próprio conhecimento prévio dela impeça que ela faça uma verificação apropriada dessa informação que ela está recebendo e ela a receba passivamente e a assuma como verdade. Então eu particularmente gosto muito desse contexto do William James, do pragmatismo, da verdade, né? Porque eu acho que ele encaixa muito bem na forma com que as verdades são construídas dentro da sociedade e principalmente nesse período de fake news e tudo mais. Porque existem coisas que são óbvias, que são falsas, né, que não são verdades nesse contexto tradicional de verdade, de factualidade, vamos dizer assim, mas essas pessoas simplesmente a assumem como verdade, porque é uma verdade para elas, porque passou pelo critério da verificação delas, da verificação que é construída pela subjetividade delas. Eu não sei se está confuso, e eu espero que não. Eu espero que você esteja entendendo. E aí chega o Peirce com o pragmaticismo, e aí ele diz que a verdade é muito mais abrangente do que essa questão do William James. A verdade seria aquilo que você assume como verdade. Então, ela também tem essa nuance, essa pequena diferença entre elas. Existem reflexos em discursos filosóficos e argumentações, mas em efeitos práticos, ela acaba sendo muito similar uma à outra. E aí, por exemplo, se eu assumo algo como verdade, então eu não tenho esse critério da verificabilidade. E eu acho que isso permite que a gente assuma e entenda um grau maior da passividade que nós seres humanos temos em assumir a verdade das coisas. E aí, nesse contexto de assumir as verdades, quando você sequer precisa de verificar, basta você dizer que aqui tem uma blusa rosa. Pronto, eu aceitei, isso para mim faz sentido. E aí, nesse contexto do Peirce, o critério que ele usa no pragmaticismo me encanta bastante, porque ele traz uma outra coisa que o do William James não traz, que é a mecanicidade da verdade na vida das pessoas. Então, por exemplo, a verdade para o Peirce, ela vai estar relacionada com a satisfação das dúvidas dela. Então, toda verdade que você assume é o preenchimento de uma lacuna de conhecimento seu. E aí volta a ter toda essa subjetividade, porque é você que vai definir a verdade e é você que vai ter as dúvidas. Então, por exemplo, quando você estuda na matemática do segundo colegial que 2 mais 2 é 4, você aceita, pronto, eu aceitei que isso é verdade, isso satisfez o meu conhecimento.
Mas se você é uma pessoa que tinha uma tendência a estudar matemática e virou matemático e se aprofundou nos estudos do porquê 2 mais 2 é igual a 4, ou toda aquela discussão de 2 mais 2 igual a 5, sei lá o que, todas essas coisas que existem dentro da matemática, você avançou além do que aquela pessoa no que se trata do entendimento dessa dúvida. E aí você tem uma verdade muito melhor construída sobre esse assunto do que aquela pessoa. Mas as duas coisas, de forma subjetiva, são verdades simultaneamente. Só que uma é verdade para uma pessoa e outra é verdade para outra pessoa. E aí você me pergunta, fudeu, como que a gente vai trabalhar com essa subjetividade toda e tentar construir uma verdade? Porque do jeito que você está falando, Lúcia, parece que você até concorda com essa questão do fake news. Porque se a fake news satisfaz o conhecimento da pessoa e ela aceita aquela fake news como uma verdade, então tá ok, é uma verdade para ela. Sim, é um problema, só que muito pelo contrário, eu acho que esse discurso que eu estou trazendo das verdades pragmáticas, ela na verdade nos mostra o problema, o porquê do problema e como deveríamos lidar com o problema. E aí aqui eu evoco outro vídeo meu, que é um vídeo em que eu falo como a gente fixa nossas opiniões, e as opiniões não são nada mais, nada menos do que aquilo que a gente assume como uma verdade. Então, nesse contexto, a gente tem lá, para quem já assistiu o vídeo, para quem não assistiu, assiste lá, a gente tem 4 formas principais de fixar uma opinião, de formar uma verdade, que é a priorística, a de autoridade, a científica e a do preconceito. E aí, dentre elas, na minha opinião, só existem 2 que são plausíveis da gente usar socialmente como uma forma de construir as nossas verdades. A primeira delas seria a própria científica, porque por meio da fixação do conhecimento por meio da ciência, a gente está considerando as evidências, que são coisas compartilhadas comumente por nós, e podem ser questionadas, podem ser compartilhadas, e por meio delas você cria uma opinião derivada dessas evidências. Então, a ciência, né, seria a melhor forma de se fixar uma opinião. A outra forma é a de autoridade, que tem os prós e os contras, porque na verdade o que vai depender é a autoridade que está te fazendo fixar essa opinião. E aí eu insisto, se essa autoridade é uma pessoa que criou o conhecimento por meio do método científico, né, dos métodos científicos, esse é uma boa autoridade, porque você vai saber, pô, aquele cara é especialista naquele assunto e está gerando conhecimento sobre isso. Então, por exemplo, o Átila é um cara que é especialista em virologia. Então, o conhecimento que ele produz pode ter coisas erradas, porque é assim que funciona a ciência. Mas, via de regra, o conhecimento que ele produz é muito melhor do que qualquer conhecimento que eu possa produzir a curto prazo. Então, eu sabendo que ele se vale dos critérios dos métodos científicos, é muito melhor para mim assumir e compreender a verdade sobre o coronavírus, as verdades, né? Formar as minhas verdades sobre o coronavírus a partir do discurso da autoridade do Átila, por causa que eu sei que ele usa os métodos científicos, do que eu tentar construir sozinha ou do que eu seguir ou fixar minhas opiniões /verdades através de uma pessoa que sequer tem entendimento do assunto e usa outros métodos que não o científico. Então, nesse contexto todo, eu gosto muito dessa visão pragmatista, porque ela traz a importância da construção da verdade como algo subjetivo e que se aplica às propriedades do conhecimento. Então, os conhecimentos podem ser verdadeiros ou não, e como a gente constrói essas verdades vai variar. E aí que mora o perigo. A gente precisa lutar e construir uma sociedade em que todas as pessoas tenham uma instrumentalização mínima para que, ao assumir algo como uma verdade satisfatória para ela, ela tem alguma garantia que essa verdade que ela assumiu derive dos métodos científicos. Bom, então é basicamente isso. Eu espero que tenha sido agradável esse vídeo e que tenha ficado claro. É um assunto muito complicado, mais uma vez eu insisto que existem muitas outras coisas para a gente discutir sobre o assunto. Eu vou deixar umas referências aqui embaixo e um link de uma enciclopédia online sobre verdade para vocês verem outras opiniões, outras definições. E basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que seguem, acompanham, curtem, compartilham os meus vídeos. A gente está quase chegando em 5.000. Chegando em 5.000 vou fazer um vídeo sobre 5 verdades
que você não sabe sobre mim, ou que talvez saiba, não sei, né? Nunca saberemos. E, enfim, é um vídeo zoeira, mas é só para comemorar os 5K quando a gente chegar lá. Agradeço demais a todo mundo que contribui financeiramente para a manutenção do canal. Muito obrigada mesmo. E caso você tenha condições financeiras e goste do meu trabalho na internet, considere também se tornar uma madrinha do meu canal. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou longo, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.